Então, pessoal, eu acabei de ver aqui a relação dos senadores que votaram a favor da indicação do Flávio Dino ao STF. Eu nem havia me surpreendido com o tipo de pessoas que havia votado a favor dele, né? Tipo quem? Jorge Cajuru, Fabiano Contarato, né? O Contarato, não sei se você se lembra da atuação dele na CPI do circo, né? Não sei se você se lembra, né? Já era um cara completamente lamentável, né? Lamentável e que usa da sua sexualidade para se blindar. E para se vitimizar também, né, claro. Agora, o Cajuru, ao contrário dele, e inclusive eu tô pondo na roda aí a experiência dele como jornalista esportivo, havia me surpreendido um pouco em relação às suas atuações como político. Apesar dele ter se demonstrado como de esquerda, ele era um cara que aparentemente prezava pela verdade, certo? Não que ele seja obrigado a lamber os bagos do Jair Bolsonaro, né? Mas não. Certo? Ele havia se mostrado completamente aquém a minha expectativa enquanto político, certo? Tiveram também outras pessoas aí, né? Vou até ver aqui, o Omar Aziz. Porra, cara, a gente já imaginava que o Omar Aziz seria a favor do Flávio Dinossauro, né? Até pela atuação também dele na CPI do circo. Inclusive, porra, dos imbecis que mais apareceram na CPI do circo, tá esse Omar aí, cara. Já dava pra sacar que o cara não vale absolutamente nada. Então ele só confirmou o que eu já sabia dele. Aí você pega outros aqui, ó, Renan, Jader Barbalho, Jacques Wagner, Humberto Bosta, pô, tava pra sacar. Inclusive o Gazela Saltitante lá também havia sido a favor da indicação do Flávio Dino ao STF. Ou seja, pelo menos pra mim, dessa relação aí, só o Cajuru que havia me surpreendido, cara. Apesar dele, né, enquanto político, ter se voltado contra o Jair Bolsonaro, né, inclusive, isso aí foi o quê? Foi há mais de um ano atrás, certo? Mas enfim. Aí tá a relação aqui do pessoal que não havia se pronunciado ou não havia respondido. O Sérgio Molho havia ficado com esse pessoal aí, porém, posteriormente haviam exibido que ele havia votado pró Flávio Dinossauro. E o Sérgio Molho também não me surpreendeu em relação à decisão dele, porque ele já havia exibido que era um cara contra a direita na época em que ele era ministro da Justiça do Jair Bolsonaro. Pô. O cara é globalista, o cara é de esquerda. Pô. Por mais que enquanto juiz lá ele tenha sido espetacular, blá 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 blá, blá o cara só se queimou, cara, posteriormente. Aí você pega essa, entre aspas, traição do cara e lembra que no último debate presidencial que teve, né, nas últimas eleições, obviamente, da Globo, né, o Sérgio Moro ele estava junto com o Jair, cara, como se estivesse aconselhando ele, certo? Dá para confiar em um sujeito desse? Quando eu vi isso aí a primeira vez, eu pensei, putz, cara, então quer dizer que eles voltaram às boas, então? Mas aí você pega essa situação de hoje e saca que, porra, cara, ok, dá para entender que ele quer sobreviver e tudo, mas esse tipo de facada aí é novo, né? Apesar dele não ter me surpreendido, eu não imaginava que ele faria esse tipo de coisa, cara. Apesar de não ter me surpreendido, né, eu mais imaginava que ele ficaria em cima do muro em relação a isso aí especificamente. Aí você pega que entre esse pessoal que não havia se pronunciado ou respondido, estava o Davi Alcolumbre, estava o Esperidião Amin. Cara, eu tô lembrado que em relação ao Esperidião Amin, quando eu era criança, o cara já era político, certo? E o cara já era careca, né? Então o cara é político profissionalzaço, né? E profissionalzaço em relação a estar há muito tempo na política, né? Aí com esse pessoal aí estava o Romário, o Rodrigo Pacheco, certo? Estava o astronauta Marcos Pontes, que foi votado pelos bolsonaristas, certo? Ou seja, foi um cara que traiu a gente, ele traiu a gente, certo? Tava também a Mara Gabrilli, que é uma esquerdista, feminazi, né? E estava o Cid Gomes, né? Dentre outras pessoas. E quem foi contra? O Marcos Duval, né? Claro. O Magno Malta, claro. Flávio, claro. O Mourão, né? Então, cara,
Você pode ter certeza que o Flávio Dino, ele vai fazer de tudo para ferrar a vida tanto do pessoal bolsonarista quanto do pessoal que finge ser de direita, mas não é, né? Como é o caso do MBL. Até porque, pô, já havia falado aqui no canal, pro pessoal que é de petista para baixo, eles acham que todos nós somos fascistas. Então, independente lá do Kim ter sido a favor do Fica em Casa, de ter proposto o impeachment do Jair, né? Ele é considerado como um inimigo por parte do pessoal, não por parte, né? Pelo pessoal do PT para baixo. Eles sempre vão ser considerados como adversários, né? Pô, você pega aquilo lá no X, tá a Amanda Vettorazzo lá, né? Pô, falando que a gente não quer a indicação do Flávio Dino. Mas, pô, vocês contribuíram para isso, cara. Indiretamente. Vocês contribuíram para isso aí. Certo? Vocês foram a favor justamente do que está acontecendo agora. Então, cara, você até pode chorar à vontade, mas nem todo mundo vai acabar assimilando esse tipo de coisa. Tem muita gente que, pô, já define o MBL como sendo o adversário também. É gente de direita. Gente que sabe muito bem que o MBL, né, é uma espécie de tucano mas aviadado. Certo? Então, todos nós, mesmo assim, né, todos nós vamos sofrer.